E meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e vamos falar um pouquinho sobre a relação de química com a literatura, se é que existe alguma relação. Obviamente você já ouviu falar do termo interdisciplinaridade e algumas variações, transdisciplinaridade. Eu não vou aqui definir tecnicamente o que é um termo, o que é o outro, né? Alguns dão uma aplicação, outros dão outra. Essencialmente eu vou falar dessa inter-relação que a química pode ter com outras áreas do conhecimento. É muito fácil, por exemplo, a gente fazer uma relação de química com física, com biologia, então acho que mais ainda. Matemática é uma ferramenta, está sempre presente ali. Química, talvez melhor do que física, a gente pode fazer algumas relações com geografia, com história, porque a indústria química ela é muito importante, ela evolui ao longo dos anos, ela é uma peça-chave em alguns setores para o desenvolvimento de um país. Enfim, química a gente pode fazer correlação com praticamente qualquer disciplina básica e outras aplicadas, medicina, por exemplo, farmácia, várias outras. Enfim, química realmente ela tem um leque bem amplo. Só que, por exemplo, você já ouviu uma relação entre química e a área de letras? Literatura, por exemplo? Eu acho que não tem exatamente nenhuma correlação. Porque, assim, por exemplo, não vale falar um livro como Os Botões de Napoleão, O Tio Tungstênio, O Sonho de Mendeleev, porque são livros voltados para a área de química. Então não seria exatamente literatura neste sentido. Mas na literatura clássica, nos livros de ficção, novelas, contos, a gente consegue encontrar alguma correlação com a química? Bom, existem alguns livros que citam ali alguns produtos químicos dentro de algum contexto, e aí, como professor, por exemplo, a gente pode pegar essa ideia e discutir em sala de aula. Inclusive, aquele aluno que só gosta de química e tem a mente fechada, de repente pode abrir um pouco a mente dele. Olha, o mundo não é só química, é legal que você goste, mas não é apenas isso. E para aquele que não gosta nada de química, para quem quer fazer letras, por exemplo, de repente começa a dar uma olhada com outros olhos. Ele não vai mudar a opinião dele sobre a química, não vai cursar uma graduação em química, mas vai olhar a química de uma outra maneira. Eu recebi a recomendação de um livro que eu gosto bastante, quer dizer, eu gostei bastante do livro, mas eu gosto muito mais da autora, que é da Agatha Christie. Um ex-aluno meu, e hoje um querido amigo, o Matheus Lobac, recomendou que eu lesse esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, O Misterioso Caso de Styles. Deixa eu mostrar a capa aí. Vocês conseguem ver que na capa tem um frasco de veneno. O interessante desse livro é que ele é o primeiro mistério resolvido pelo Hercule Poirot, acho que a pronúncia é essa, o grande detetive da Agatha Christie. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que eu gosto muito dos livros do Sherlock Holmes, do Conan Doyle. Esses romances, embora eles tenham exatamente o mesmo padrão, né, inclusive os casos do Poirot, eles seguem exatamente a mesma ideia. Né? Você tem ali, geralmente, um crime, na maioria das vezes um assassinato, ninguém consegue resolver, aparentemente é insolúvel esse problema, a polícia, os detetives não conseguem resolver, e aí aparece o genial detetive, o Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou qualquer um outro, que depois de algumas páginas eles conseguem resolver o problema, algumas vezes inclusive resolve de uma maneira bem óbvia, né? E só quando você lê a resolução, né, quando ele explica o passo a passo, você se pergunta, por que eu não pensei nisso antes? A maioria deles segue exatamente esse padrão e eu acho bem legal, assim, eu gosto demais. Bom, nesse livro aqui, O Misterioso Caso de Styles, nós temos um assassinato e a pessoa assassinada foi assassinada com estricnina. Estricnina é um veneno que já foi muito utilizado, um veneno muito poderoso. A dose letal fica da ordem de alguns miligramas por quilograma, mas é um veneno que não é muito sutil. Ele é extremamente amargo. Além disso, ele provoca espasmos, né? Seriam ali os primeiros efeitos. Então, normalmente, uma pessoa quer envenenar outra, né, dentro desses romances, utilizando uma substância que não deixe rastro, que só depois de muito tempo vai se desconfiar que ela foi envenenada. Não, a estricnina deixa óbvio que a pessoa está sendo envenenada. E o livro é interessante porque, bom, primeiro ele mostra a estricnina, isso deixa um link, né? Tem toda a história, mas mostra essa molécula. E na parte final, inclusive, ele faz até uma espécie de ensaio de produto de solubilidade.
ele começa a falar sobre a solubilidade do brometo de estricnina, não com foco químico, mas dá para a gente discutir isso, por exemplo, numa aula de equilíbrio químico, numa aula de produto de solubilidade. O que eu acho interessante disso? A estricnina é um veneno que foi muito conhecido, inclusive ele não é citado apenas nesse livro, não é citado apenas no Misterioso Caso de Styles. O Sherlock Holmes cita várias vezes a estricnina porque era muito comum. Era um veneno para matar ratos que as pessoas acabavam utilizando para envenenar outras pessoas. E eu acho que a referência mais legal é de uma música clássica, não sei se vocês conhecem, a Tábua de Tiro ao Álvaro. Na verdade não é Tábua de Tiro ao Álvaro não, o nome da música é Tiro ao Álvaro, da Elis Regina, só que foi cantada na voz do Adoniran Barbosa. Escreve no Google, Tiro ao Álvaro, no YouTube, você vai ouvir a música. E tem uma estrofe bem legal, vou colocar aqui o trecho. Ele fala assim: teu olhar mata mágico que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mágico que atropelamento de automóvel, ele fala errado assim mesmo, mata mágico que bala de revólver. Então, ele cita estricnina aqui. Então, a estricnina era bem conhecida. Só que assim, eu não me recordava da estrutura da estricnina. Ok, esses compostos são uma estrutura bem complexa, mas eu não me lembrava, se é que eu algum dia já vi, a estrutura da estricnina. Então, você sabe o que é estricnina? A estricnina é um alcaloide. O alcaloide é uma substância que normalmente ela é extraída de plantas, embora esteja presente também alguns fungos, bactérias, mas geralmente, quando a gente fala alcaloide, a gente pensa em plantas. E o ser humano gosta muito de extrair alcaloides. Exemplo de alcaloides: nicotina, morfina, teobromina presente no chocolate, enfim, cafeína é um alcaloide altamente consumido. Todos esses compostos têm como característica em comum serem básicos do ponto de vista químico. Então, por isso, alcaloide, né? É um tipo de álcali. E o que confere essa característica é a presença de átomos de nitrogênio. Então, vai aparecer aí a molécula da estricnina e vocês percebam a presença de átomos de nitrogênio. Isso faz dela um alcaloide. Essa molécula é bem interessante, porque se você for olhar a estrutura, não é uma estrutura trivial. Nós temos uma quantidade até que bem grande de átomos de carbono quirais, ou seja, átomos de carbono que, se a gente troca, né, a posição de dois grupos, nós acabamos mudando a molécula. Vocês conseguem identificar os carbonos quirais? Então pause o vídeo aí e vejam quantos átomos de carbono quirais estão presentes. Bom, nós temos um total de 6 átomos de carbono quirais. Se você não sabe identificar um átomo de carbono quiral, nesse caso é bem simples. Ele sempre vai estar ligado ou uma ligação em cunha, né, ligação cheia, ou ligação tracejada, porque isso indica que aquela posição relativa é importante para identificar a quiralidade daquele carbono. Como nós temos 6 átomos de carbonos quirais, isso dá um número grande de estereoisômeros. Né? Estereoisômeros são moléculas bem parecidas, a única diferença seria a troca dessa posição relativa, mas que na prática são moléculas distintas, moléculas diferentes. Então, se nós temos 6 átomos quirais, é só fazer a conta. 2 elevado ao número de carbonos quirais, 2 elevado a 6. Isso vai nos dar 64. Nós teríamos 64 moléculas muito parecidas com a estricnina. A natureza ela foi certeira em fazer especificamente essa molécula com essa quiralidade. Fica até como exercício você definir aí qual é a estereoisomeria de cada um desses carbonos, se é R ou se é S. Então, especificamente essa molécula é estricnina, a natureza só faz ela. Se eu quiser sintetizar, vou ter um trabalho do cão mesmo, um trabalho muito difícil, exatamente porque nós temos 6 carbonos quirais. Nós vamos ter que montar uma molécula no meio de 64 possibilidades. Bom, mas essa é a estricnina, é uma forma bacana da gente poder trabalhar essa estrutura, trabalhar essas propriedades, falar de quiralidade, utilizando como link um livro como esse, que a princípio nada tem a ver com a química. Antes de terminar o vídeo, a Agatha Christie ela tem um outro livro, esse eu não tenho aqui, que é muito interessante, inclusive já salvou vidas, que é o Cavalo Amarelo. O Cavalo Amarelo também tem o mesmo plot, tem um assassinato, e nesse caso o assassino utiliza venenos, só que agora é um veneno que é um pouco mais discreto na sua utilização, que é o talho. Se eu não me engano é talho 1. Eu não tenho esse livro, então por isso que eu não vou mostrar aqui para vocês.
Mas o que aconteceu? Na década de 70, parece que uma menina ela deu entrada no hospital dos Estados Unidos, no pronto-socorro, com uma série ali de sintomas estranhos. Os médicos medicaram, cuidaram, mas não conseguiam identificar qual era a causa disso. E a garota ia acabar morrendo. Por essa ocasião, a enfermeira de plantão ela estava lendo O Cavalo Amarelo. E a Agatha Christie ela foi muito exata em descrever ali os sintomas por envenenamento por talho. Ela olhou os sintomas da menina, viu o que estava escrito no livro e sugeriu ao médico: olha, de repente essa garota está envenenada por talho. O médico aceitou a proposta, não foi arrogante e administrou os remédios para o tratamento de talho, que utiliza ali azul da Prússia, por exemplo, e íons potássio. E a menina realmente estava envenenada por talho, teve sua vida salva graças à enfermeira, que conseguiu fazer ali as correlações. E é um caso bem interessante, né? De como um livro que não é de química, por exemplo, citou produtos químicos e suas consequências e acabou salvando a vida de uma pessoa. Provavelmente a menina foi envenenada por talho, por estar, mexendo em veneno de barata, por exemplo, colocou a mão suja na boca e acabou ficando envenenada. Muito bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Gostaram dessa ideia de uma maneira geral? Vocês já fazem esse tipo de trabalho? Conhecem alguma referência, alguma outra referência que cite algum composto químico dentro desse contexto? De novo, não vale o Sonho de Mendeleev, Tio Tungstênio, não vale esse tipo de livro. Vocês conhecem alguma outra referência? Deixe aqui nos comentários, porque dependendo, posso até gravar um vídeo sobre isso, seguindo a sua sugestão. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Se gostaram, já sabem, compartilha, muito importante compartilhar. Dê o seu like, se inscreva no Universidade da Química. Eu vou fazer mais um pedido, me siga lá no Instagram. O Instagram do Universidade da Química hoje tem em torno de 2.000 pessoas. O canal aqui tem mais de 60 mil. Então, assim, para quem tem o Instagram, me segue lá no Instagram, porque eu estou pensando em fazer algumas coisas legais para esse ano, que vai envolver tanto o YouTube quanto o Instagram. Mas para que isso vá à frente, eu preciso que vocês me acompanhem lá também. Tá certo? Valeu e até o próximo vídeo.